As 7 regras da autodefesa psíquica, segundo Dion Fortune, um ensaio reflexivo sobre limites, energia e percepção no cotidiano. A obra Autodefesa Psíquica, escrita por Dion Fortune e publicada originalmente em 1930, continua a despertar interesse, especialmente entre os que se debruçam sobre os aspectos sutis da mente humana, da espiritualidade e das dinâmicas energéticas invisíveis que moldam nossa experiência cotidiana. Dion Fortune, ocultista britânica, influente e fundadora da Fraternidade da Luz Interna, foi uma das primeiras autoras a tratar de forma sistemática os riscos psíquicos envolvidos no contato com forças invisíveis, muitas vezes ignoradas por abordagens mais convencionais da psicologia. Seu livro, embora ancorado em um contexto esotérico ocidental, possui ressonâncias práticas que dialogam com questões atuais de saúde mental, relacionamentos interpessoais e as fronteiras entre o eu e o outro. Este ensaio propõe examinar, de maneira racional e contínua, as 7 principais regras de autodefesa psíquica sugeridas por Dion Fortune, refletindo sobre seu valor prático para a vida moderna, para além de crenças específicas em magia, espiritualidade ou ocultismo. A ênfase estará menos na literalidade dos conceitos e mais na sua aplicabilidade simbólica e psicológica, alinhando-os com noções contemporâneas de fronteiras psíquicas, higiene mental e discernimento energético. 1. Evite brincadeiras com forças que não compreende. A primeira regra pode ser compreendida como um alerta contra a curiosidade imprudente. Dion Fortune observa que muitos casos de distúrbios psíquicos ou espirituais surgem após experiências com práticas para as quais o indivíduo não possui preparo psicológico, ético ou emocional. No cenário contemporâneo, isso se traduz na banalização de práticas como meditação profunda, invocação de entidades, uso de substâncias alteradoras de consciência ou envolvimento com seitas e grupos esotéricos sem critérios claros. A mente humana é maleável e suscetível a estímulos simbólicos. Quando alguém se submete a experiências de alteração de consciência, sem ter clareza sobre o que está fazendo ou sem um contexto de segurança e orientação, corre o risco de fragmentação psíquica, ansiedade aguda ou absorção de conteúdos inconscientes que não sabe como integrar. A advertência aqui é contra o improviso. Não se trata de reprimir a busca espiritual, mas de fazê-la com responsabilidade. 2. Mantenha uma vida psicológica equilibrada. O segundo princípio refere-se ao cuidado com a saúde mental de forma ampla. Para Dion Fortune, uma personalidade desorganizada ou marcada por conflitos internos não resolvidos torna-se vulnerável a influências negativas, sejam elas interpretadas como forças externas ou como manifestações simbólicas do próprio inconsciente. A leitura contemporânea dessa regra envolve a integração de práticas terapêuticas regulares, o desenvolvimento da autopercepção e a construção de uma narrativa coerente sobre si mesmo. Uma mente estável é um campo difícil de ser invadido ou manipulado. Isso não significa perfeição emocional, mas sim um certo grau de coesão interna. Saber quem se é, onde se está, quais são suas intenções e quais são seus limites. Pessoas que vivem em estados contínuos de confusão, ressentimento, medo ou carência extrema tendem a projetar esses conteúdos em outros ou atrair relações e experiências que apenas aprofundam seus dilemas. 3. Evite locais e pessoas que desgastam sua energia. Esta regra é, talvez, uma das mais intuitivas. Dion Fortune propõe que certos ambientes e pessoas atuam como verdadeiros focos de drenagem energética. Em seu tempo, ela falava em obsessores, formas pensamento densas e emanações psíquicas perturbadoras. Hoje, podemos ler isso em chave simbólica, compreendendo que determinadas configurações sociais ou relacionais nos levam sistematicamente à exaustão, à insegurança e ao sentimento de desintegração.
A capacidade de identificar esses contextos e se afastar deles exige discernimento, algo que precisa ser cultivado ao longo do tempo. Muitas pessoas permanecem em relações e ambientes nocivos por dependência emocional, medo da solidão ou apego a ideais fantasiosos de mudança. A autodefesa psíquica implica reconhecer que certos vínculos não são apenas tóxicos, são corrosivos para o psiquismo. 4. Fortaleça sua vontade e seu propósito. A vontade, na perspectiva de Dion Fortune, é o núcleo do ser humano no combate a qualquer forma de ataque ou influência psíquica negativa. Não se trata apenas de desejar algo intensamente, mas de possuir uma direção clara e sustentada de ação. O sujeito que sabe o que quer, que tem metas internas bem definidas, tende a ser menos vulnerável a manipulações externas, ilusões coletivas ou fantasias destrutivas. Fortalecer a vontade significa também desenvolver o hábito da autodisciplina, da decisão consciente, da coerência entre pensamento, palavra e ação. Em um mundo saturado por distrações, reforçar a vontade se torna um ato de autodefesa. A dispersão mental, a procrastinação crônica e a hesitação recorrente são sinais de que a vontade está enfraquecida. E nesse estado, o indivíduo se torna mais influenciável, mais propenso a ser absorvido por desejos e ideias que nem sequer são seus. 5. Cultive a pureza de intenção. Dion Fortune dá especial importância à pureza de intenção como escudo psíquico. Esta não deve ser confundida com ingenuidade ou moralismo. Pureza de intenção, nesse contexto, significa agir com clareza interna, sem duplicidade, sem jogos mentais, sem manipulação emocional. É um estado no qual as motivações estão alinhadas com uma ética interna consistente. Pessoas que cultivam intenções ambíguas, que se movimentam movidas por ressentimento, inveja ou desejo de controle, frequentemente se enredam em teias psíquicas que elas mesmas tecem. Não é incomum que aqueles que mais se queixam de energias negativas estejam, de maneira inconsciente, perpetuando essas mesmas energias em seus atos, pensamentos e relações. A autodefesa psíquica começa, portanto, com um exame honesto das próprias motivações. 6. Desenvolva uma prática espiritual coerente. Dion Fortune acreditava que a prática espiritual regular, fosse ela devocional, meditativa ou ritualística, funcionava como um sistema imunológico do campo energético humano. Esse ponto pode ser transposto, no contexto atual, para a importância de rituais de centramento, silêncio interior e contato com uma dimensão de transcendência. Não se trata de aderir a uma religião ou crença específica, mas de reconhecer que a mente precisa de momentos de pausa, alinhamento e reconexão com algo maior do que os problemas cotidianos. Práticas como meditação, oração, contemplação da natureza ou mesmo atividades criativas que induzam a estados de presença são formas de estabilizar o campo psíquico. A ausência completa desse tipo de prática costuma deixar o sujeito excessivamente identificado com os conflitos imediatos, sem espaço simbólico para processar suas experiências de forma mais ampla. 7. Aprenda a distinguir entre problemas psíquicos e psicológicos. A última regra talvez seja a mais desafiadora, pois exige maturidade e honestidade intelectual. Dion Fortune alerta contra a tendência de atribuir causas espirituais ou esotéricas a tudo aquilo que é, na verdade, um problema psicológico. Em outras palavras, muitas das chamadas influências negativas são apenas expressões de conteúdos reprimidos, traumas não elaborados ou conflitos internos não reconhecidos. A pessoa que se sente perseguida espiritualmente, atacada por energias ou entidades, pode estar, em muitos casos, em sofrimento psíquico profundo que precisa de acolhimento clínico, não de exorcismos. A linha entre o mundo simbólico e a psicopatologia pode ser tênue, e por isso é necessário ter discernimento e humildade.
O uso excessivo de uma linguagem mística para explicar todos os males internos pode funcionar como um mecanismo de defesa, desviando o indivíduo do real trabalho de autoconhecimento. Conclusão: as 7 regras de autodefesa psíquica formuladas por John Fortune podem ser lidas tanto como instruções esotéricas quanto como um mapa para a saúde mental e emocional no cotidiano. Embora suas origens estejam ligadas ao ocultismo do início do século XX, os princípios subjacentes dialogam com temas atuais: discernimento, limites, clareza interna e o cuidado com a própria energia. Num mundo cada vez mais ruidoso, simbólica e literalmente em que as fronteiras entre o eu e o outro estão constantemente sendo desafiadas, a autodefesa psíquica ganha um novo significado. Ela não é mais apenas proteção contra forças invisíveis, mas um compromisso ativo com a própria integridade psicológica, emocional e ética. Ao integrar esses princípios no dia a dia, é possível construir uma vida mais estável, coerente e menos suscetível às manipulações, sejam elas externas ou internas. Se este tema lhe interessa, vale a pena conferir os livros recomendados na descrição ou no primeiro comentário fixado. E, claro, se gostou do vídeo, curta, comente, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber novos conteúdos.